Vinheta de abertura. Fundo azul. Ao centro, círculos tomam o aspecto de um átomo que dá lugar a um globo terrestre que gira em torno do próprio eixo. Círculo branco. Dentro dele, nome do programa. Meio ambiente por inteiro. Mulher e duas crianças sentadas no chão em frente ao lago. Pessoas conversam sentadas no chão. Homem toma água embaixo de sombra de árvore. A grama onde as crianças brincam e as famílias sentam para fazer piquenique. A grama que cobre os jardins e o campo de futebol, que embeleza prédios e monumentos. Ponte JK cercada pelo Lago O Paranoá. capim que forra o pasto e alimenta os animais. O bambu, valorizado nas mãos de alguns artistas. Remo artesanal. Trigo, arroz, milho, aveia, sorgo e outros cereais, base da nossa alimentação. E aquele caldo de cana na feira que muita gente não dispensa. O que todas essas plantas têm em comum fazem parte da mesma família, as gramíneas. Gramíneas em vasto campo. Ao fundo, irrigador. Popularmente, elas são conhecidas como Regina capim, Célia mato. Oliveira, As professora de pessoas botânica entendem, às UNB. vezes, como uma única entidade, mas, na verdade, gramínea, capim, mato, a gente tem mais de 10 mil espécies. Só no Cerrado, a gente tem 700 espécies, mais ou menos. E dentro dessa família, a gente tem espécies muito importantes economicamente. A história revela um fato curioso sobre as gramíneas. Elas foram trazidas da África nas embarcações. Repórter O Leonardo capim Ferreira, era Planaltina, guardado DF. no porão dos navios e funcionava como uma espécie de cama para as pessoas dormirem com mais conforto durante as viagens. Quando os navios atracavam, esse capim era jogado fora e começou a se espalhar por meio das sementes. Hoje, em qualquer direção que você olhar, provavelmente vai encontrar gramínea. As gramíneas são cultivadas há milênios, podem se adaptar a todos os tipos de habitats. Estão presentes nos rios, mar, águas salobras, regiões polares e até no deserto. Elas podem ser rasteiras ou atingir os 40 metros de altura, como algumas espécies de bambu. Geralmente as gramíneas são robustas. Isso é ótimo porque faz com que se desenvolvam com facilidade. Versáteis e resistentes. Outra característica é que, mesmo afetadas pelo vento ou pisoteadas, elas se renovam e crescem rapidamente. É quando mostram a força. Elas são muito importantes na contenção do solo, na ciclagem da água e de nutrientes e no ciclo de carbono. Então, são organismos essenciais para o bom funcionamento do planeta. Além de professora de botânica na Universidade de Brasília, Regina é pós-doutora na mesma especialidade. Ela estuda as gramíneas há 3 décadas e explica que metade do planeta é coberto por essa família de plantas. Para os animais, são um prato cheio. Se você for pensar em termos de savana africana, os grandes herbívoros que tem lá, eles são sustentados muito por gramínea. Então, de fato, o Cerrado, principalmente, por ser uma savana, tem uma quantidade, uma cobertura de gramíneas muito extensa. Há pouco tempo, o Meio Ambiente por Inteiro falou sobre as erosões, as causas e os transtornos para quem convive com as enormes crateras. Talvez você não saiba, mas as gramíneas podem ser usadas para recuperar áreas degradadas e conter erosões. A professora da UNB explica que as raízes são extremamente resistentes e protegem boa parte do solo. E isso também vai ajudar com que haja infiltração da água. A gente tem uma quantidade grande de água subterrânea aqui no Cerrado por causa desse tipo de sistema radicular delas. A gente tem muito mais água subterrânea no Cerrado, talvez, do que na Amazônia, que vai ter muita água na superfície da floresta. A gente continua falando do papel que as gramíneas exercem na proteção do solo, mas agora diretamente da Embrapa Cerrados, em Planaltina, a 30 quilômetros da área central de Brasília. Encontramos Robélio, doutor em agronomia e pesquisador da Embrapa há 13 anos. Ele explica que as gramíneas são importantes nos sistemas de produções sustentáveis. Dentro desses sistemas, o que a gente está buscando Robélio são Marchão, tecnologias pesquisador da que Embrapa visem a Cerrados. intensificação sustentável da produção agropecuária. O que é essa intensificação sustentável? É tudo que eu posso fazer para melhorar a produção, para melhorar a renda do produtor e impactar menos o meio ambiente. Robélio é responsável pela pesquisa da ILPF, a Integração Lavoura Pecuária Floresta. É uma estratégia que une diferentes sistemas de produção em uma mesma área. No campo experimental da Embrapa, onde conversamos, o pasto é coberto por um capim africano, o gado é indiano e o eucalipto australiano.
Segundo o pesquisador, essa integração otimiza o uso da terra e aumenta a produtividade. Elas conseguem mudar um pouco a estrutura do solo, melhorar a estrutura do solo e proteger essa matéria orgânica que está no solo. Então, com esses sistemas integrados, a gente está conseguindo aumentar a produtividade do sistema de produção de maneira geral e evitar a abertura de novas áreas, né? Aproveitamos a visita para conversar com o Gustavo. Ele também é pesquisador da Embrapa Cerrados e doutor em ciência animal e pastagens. Gustavo começa o bate-papo explicando que praticamente todo o rebanho brasileiro é criado em áreas como essa. Capim não pode faltar. E olha que estamos falando de 213 milhões de cabeças de gado, segundo o IBGE. Aqui no Brasil Central, no bioma cerrado, Gustavo Braga, pesquisador as gramíneas da mais Embrapa importantes Cerrados. são aquelas de origem tropical, né? Em pastagens cultivadas. Ainda existe um percentual dessas pastagens nativas ainda, mas ainda como mais relevante, eu posso dizer que hoje as pastagens cultivadas têm assumido essa importância. O pecuarista que cultiva capim para o rebanho se preocupa com a qualidade da planta e faz de tudo para evitar pragas. Ninguém quer ter prejuízo. É aí que entra a pesquisa da Embrapa. Gustavo explica que o esforço é para lançar novas forrageiras para atender a demanda da pecuária, principalmente a bovinocultura. O que o produtor quer, o que é desejável para uma planta forrageira é ter produção de forragem, qualidade e valor nutritivo, ou seja, que essa planta tenha qualidade. Sem contar, claro, a adaptação propriamente dita àquela planta, àquele ambiente. As principais gramíneas cultivadas no país foram lançadas pela Embrapa. Pesquisadores se debruçam nesse universo para aperfeiçoar produção e qualidade. É o chamado melhoramento genético. Além disso, Gustavo explica que o empenho é também para lançar variedades mais resistentes a pragas e a doenças. Essas pragas e doenças aparecem numa velocidade cada vez maior e de maneira repentina, então é importante a gente estar atento a essa questão. A última variedade de gramínea foi lançada pela Embrapa há 3 anos, com o cruzamento de 2 plantas. Nasceu a Ipiporã. Em Guarani quer dizer belo começo. É a primeira forrageira totalmente resistente às famosas cigarrinhas, que ameaçam o cultivo. A Embrapa teve a satisfação de apresentar para o público essa forrageira, a cultivar Ipiporã, que veio para atender essa demanda específica do produtor, que é ter uma planta que resista ao ataque da cigarrinha nas pastagens, que é um inseto, que é o principal inseto praga das pastagens no Brasil. Gramíneas verdes. Transição. Cristiano Oliveira Agacha. Aqui na minha frente, por exemplo, tem uma moita de... No próximo bloco, Cristiano Oliveira visita uma unidade de conservação e mostra o que são as gramíneas exóticas, invasoras. Voltamos já. Vinheta. Fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Vinheta. Fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Gado em meio a pasto. No primeiro bloco, o Leonardo Ferreira mostrou que a família das gramíneas é bem grande, que essas plantas são as mais comuns no planeta e também um estudo da Embrapa para melhorar a produtividade de algumas variedades usadas na pecuária. Vacas de cor branca. Neste bloco, vamos mostrar que as gramíneas podem ser prejudiciais, exóticas e invasoras. Antes, vamos saber o que querem dizer essas palavras. As espécies exóticas são aquelas que não pertencem àquele ecossistema e àquele Daniel habitat Gonçalves, natural. mestre em Direito Então, Agrário. serão consideradas exóticas todas aquelas espécies, tanto da fauna quanto da flora, estranhas àquele ambiente. E as espécies exóticas invasoras serão consideradas aquelas que, em regime de competição, subjugarem as espécies nativas, diminuindo no todo ou em parte essas espécies que são nativas desses ecossistemas ou habitats. Para demonstrarmos isso, nem precisamos sair de Brasília. Esta área aí tem 280 hectares. É onde está sendo implantado o Parque Burle Marx. Note que ao lado há um bairro. É o Noroeste, o último a ser instalado na capital do país. Quem mora aqui tem alto poder aquisitivo e o privilégio de viver ao lado de um parque. Bem que há um muro que impede a entrada de invasores. Pessoas que queiram usar a área como habitação, por exemplo.
Mas é claro que este muro de grades não impede a entrada de todo tipo Repórter de invasor. Cristiano Oliveira, Alguns Brasília, invasores DF. entram sim com bastante facilidade. Eu vou pedir ao Lúcio para abrir a imagem para você entender exatamente aí de casa do que eu estou falando. Aqui na minha frente, por exemplo, tem uma moita de capim braquiária. Este tipo de gramínea é uma gramínea invasora. Aqui mais à frente, uma moita de capim nativo. O que acontece é que a gramínea invasora impede o crescimento desse tipo de capim nativo. Aqui na frente um outro exemplo. Este aqui, ó, é o capim gordura, um capim muito utilizado na pecuária. É outra gramínea invasora ao lado também de uma braquiária. E de fato o que acontece é o seguinte, como a moita de capim é muito densa, impede o crescimento do cerrado. Então ela abafa este crescimento. E as sementes, que são abundantes, são espalhadas por aí. Por isso o cerrado é prejudicado. Essas invasoras aqui atrapalham e muito este parque e tantos outros pelo país. Tanto a braquiária quanto o capim-gordura são de origem africana, assim como o andropógon e o capim-cana do reino. São as espécies mais comuns encontradas em qualquer parte do país. Se eu tenho uma propriedade rural, Irving Silveira, engenheiro florestal e branco. Produção pecuária, muito provavelmente eu vou plantar o capim que tem mais produção de biomassa e, consequentemente, de nutrientes, valor nutricional para a criação. O cuidado que tem que ser tomado é evitar que essas gramíneas invasoras elas entrem, por exemplo, nas áreas de preservação permanente, que são áreas associadas aos cursos d'água, nascentes e córregos e rios, beira de córregos e rios, e na própria reserva legal, embora a reserva legal também permita uma atividade produtiva desde que se mantenha uma cobertura nativa ali de pelo menos 50%. O Irving é o responsável pela implantação de parques no Distrito Federal que não estejam sob responsabilidade da União. São 92 que podem ou não ser de uso múltiplo, com entrada franca da população. Este, por exemplo, é o Parque da Cidade, lugar onde os brasilienses já se acostumaram a frequentar. É o maior do DF, com 320 hectares. Vai do eixo monumental, no centro da capital, ao fim da Asa Sul. As gramíneas africanas estão lá, sem serem perturbadas. O Parque da Cidade é usado por famílias, esportistas e é também ponto de atrações culturais. Algo semelhante está sendo pensado para o Parque Burle Marx. A intenção é de construir quadras de esportes, lagos artificiais, fazer com que os frequentadores sintam-se donos, como são, na verdade. Para isso, será necessário tirar as gramíneas invasoras? Não, basta controlá-las, já que elas se dispersam muito facilmente. Esta instrução normativa do Instituto Brasília Ambiental lista animais e plantas invasoras ao bioma do Cerrado, onde fica Brasília. Estão lá as gramíneas. Essa instrução ela é o primeiro passo para a elaboração de uma política e gestão de espécies exóticas no Distrito Federal. O segundo passo seria, a partir então dessa lista, dessas duas listas criadas, tanto de espécies da fauna e da flora consideradas exóticas e invasoras, elaborar medidas para o controle, a erradicação e fiscalização com relação à inserção dessas espécies exóticas no âmbito do Distrito Federal. Cada estado ou município pode fazer uma instrução normativa como a do Distrito Federal. A lista dos animais e das plantas vai variar de acordo com a região, mas com certeza em todas haverá gramíneas. Elas se propagam de maneira vegetativa, espalhando as raízes, e de maneira sexuada por meio da dispersão de sementes. E as sementes muitas vezes são dispersadas pela fauna ou até mesmo pelo vento. E por elas terem essa eficiência na ocupação do espaço, elas se reproduzem muito rapidamente e elas têm muita eficiência na produção de biomassa, elas acabam ocupando um espaço que anteriormente poderia estar sendo ocupado por espécies nativas. Depois do que o Irving disse, surge uma pergunta inevitável. Será que todo esse capim invasor veio parar aqui por acaso? A resposta é igualmente inevitável. O bicho-homem ajudou nesse processo. Quando tirou a vegetação nativa, você abriu o espaço
que facilita a colonização das espécies exóticas, que podem vir, como eu falei, pelo vento ou dispersa por animais, ou podem inclusive ter sido plantadas por ocupações anteriores. Então, numa chácara onde o proprietário substituiu a vegetação nativa e plantou gramíneas africanas, que têm maior produtividade, plantou para a formação de pasto, por exemplo. Então ele criou uma condição que é agora de difícil reversão, por conta de que essas espécies elas têm um controle um pouco mais dificultoso. A classificação de plantas exóticas e invasoras se tornou possível com a Convenção sobre Diversidade Biológica, durante a ECO 92. Depois disso, houve uma série de legislações sobre o tema. E como desdobramento, então, da Convenção sobre a Diversidade Biológica, posteriormente nós temos inúmeros documentos mais específicos, como o Protocolo de Cartagena, os princípios de Addis Abeba e também a formulação de um documento contendo diretrizes para a prevenção, erradicação e controle das espécies exóticas na COP6, em Haia, na Holanda, no ano de 2000. O Irving diz que a situação poderia ser pior. Peraí, pior? Estamos aqui falando de gramíneas invasoras. O que pode ser pior que isso? Simples, a ausência de plantas, terra nua. Nesse sentido que às vezes a espécie dita invasora, ela pode fazer um papel interessante também de recobrimento do solo. Numa área muito degradada, onde a gente não consegue estabelecer uma vegetação no primeiro momento, o uso de pastagens exóticas pode ser até uma estratégia para recobrimento do solo. Momentânea. Momentânea. No nível de degradação onde você tem exposição do solo e compactação, elas podem ser até utilizadas como aliadas para essa recuperação do solo, para depois vir introduzindo espécies que conseguem colonizar essa área. Como a gente vê, precisão matemática não combina com natureza. Cada caso é um caso, cada tema deve ser tratado de acordo com a região, a área ocupada. É por isso que as gramíneas invasoras não devem ser condenadas apenas por não serem naturais de uma região. Como Léo Ferreira disse no bloco anterior, nosso imenso rebanho bovino é alimentado com os capins que citei há pouco, todos invasores. Mas claro que o pecuarista que usa esse tipo de biomassa deve tomar alguns cuidados. Nesse sentido, existem normativos, tanto no âmbito do Distrito Federal, quanto para o Brasil e para estados e municípios, sugerindo um manejo e controle dessas espécies para evitar que elas impactem em áreas que são destinadas à conservação da natureza. Eu posso citar como exemplo de disposições com relação às espécies exóticas invasoras na legislação infraconstitucional, a disposição contida na Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a conhecida Lei do SNUC, que veda a inserção de espécies exóticas nas áreas de unidades de conservação, e também a Lei de Crimes Ambientais, que prevê pena para aqueles que disseminarem espécies exóticas e aí que acarretem impactos ambientais aos ecossistemas e habitats naturais, prevendo pena restritiva de liberdade e também pena pecuniária. Gramíneas balançam com vento. Transição. Planta de milho. No próximo bloco, o Léo Ferreira volta para mostrar as gramíneas que servem de alimento para o ser humano. O meio ambiente por inteiro volta já. Vinheta. Fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Vinheta. Fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Gramíneas. Feixes de luz solar. Agora você já sabe identificar as gramíneas e o valor que esse grupo de plantas tem. São a base da nossa alimentação, lembra? Arroz, trigo, milho. Também são utilizadas na ornamentação de jardins, embelezam qualquer lugar. As forrageiras alimentam rebanhos. Mostramos como são apropriadas para recompor áreas degradadas, conservam o solo e ajudam a regular o ciclo da água. Também lembramos do bambu, muitas vezes utilizado na construção de casas.
A versatilidade desse grupo de plantas é incrível e por isso o Meio Ambiente por Inteiro resolveu fazer um programa especialmente para as gramíneas, ou melhor, para as 12 mil espécies identificadas até hoje. Grama verde, transição. Espiga, sopa, cuscuz e curau em mesa. Uma das gramíneas mais cultivadas no país é matéria-prima para canjica, cuscuz, polenta, angu, pamonha e bolos, o milho. Você gosta? Alimento à base de milho envolto por palha de milho. Milho sempre fez parte do cardápio do brasileiro. Tem origem indígena e significa sustento da vida. Os primeiros registros de cultivo são de mais de 7 mil anos antes de Cristo. Apenas 5% da produção brasileira vai para o nosso consumo direto. A maior parte vira ração para bovinos, suínos, aves e peixes. Milho é, sem dúvida, uma das gramíneas que mais carregam história e riqueza. Recentemente, nós mostramos aqui no Meio Ambiente por Inteiro a importância das lavouras de milho para o país. Na última década, a área plantada de milho cresceu mais de 33%. A projeção do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é de que nos próximos 10 anos a área deve aumentar em torno de 7%, passando de 17 milhões de hectares para 18 milhões e meio. No Centro-Oeste, nós temos a opção de fazer o milho Alan segunda safra, Malinsky, que é aquele assessor que a gente planta técnico, CNA. após a colheita da soja. Então esse é o milho safrinha, porque ele tem um ciclo mais curto, as produtividades dele são um pouco mais baixas. Exibido em 16 de novembro de 2019. Ele aproveita a área que a soja foi cultivada. Então a gente consegue aproveitar a mesma área com 2 plantios, a soja, consequentemente, após o milho. Colheitadeira de milho. Milho é fonte de renda para milhares de famílias brasileiras. Estamos em Planaltina, a 80 quilômetros da área central de Brasília. Viemos contar a história do Luiz. Ele veio de Santa Catarina para o DF no final da década de 1970. Luiz e os irmãos seguiram o caminho do pai, agricultor, que por muito tempo trabalhou duro na terra fértil do Cerrado, no Planalto Central. A propriedade tem 300 hectares. É lavoura a perder de vista. Colheitadeira retira plantas secas de milho. Hoje é dia de colheita. Por hectare, o saldo é de 12 toneladas. O ciclo do cultivo dura 140 dias. Depois, é hora de pôr o maquinário para trabalhar. Colheitadeira tem cor amarela e vermelha. A planta passa pela parte da frente da máquina e o resto é eliminado na parte de trás da colheitadeira. De um lado já foi feita a colheita, do outro vai demorar ainda alguns minutos. Já parou para pensar como seria a vida do produtor rural Repórter se ele não Leonardo pudesse Ferreira, contar com as Planaltina máquinas DF. de grande porte e a tecnologia a seu favor? Imagina o milho sendo colhido manualmente. Aqui na propriedade, por exemplo, em 1 hectare de plantio, são 60 mil pés da planta. Só que são 100 hectares de milho plantado. Faz as contas. 6 milhões de plantas. Precisaria de muita gente trabalhando para fazer a colheita. Colheitadeira retirando as plantas de milho secas. O milho vai para uma cooperativa da região, depois vendido para produtores de frango do DF e do Espírito Santo. A gente coloca ele no mercado, vende. Luiz Ângelo Capelesso, no momento do produtor plantio, rural. você já faz uma troca, como nós produtores costumamos falar, fazer uma troca de milho por defensivo, por adubos. O maior produtor de milho são os Estados Unidos. O Brasil fica em segundo lugar. Além de aquecer a economia do país, ser matéria-prima para a indústria e matar a fome de tanta gente, milho é uma das gramíneas que mais fazem bem para a saúde. Segundo uma pesquisa espanhola do Instituto de Biotecnologia da Universidade de Granada, quem consome milho demora um pouco mais para envelhecer devido ao alto teor de melatonina. Depois dessa informação, vai ter gente correndo para o mercado. O milho é uma cultura indispensável hoje para os animais, aonde vai fornecer carne, e para o ser humano também, nas farinhas, nas canjicas, enfim, em vários produtos oriundos do milho. Milharal. Transição. Espécies de gramíneas. Céu está alaranjado. É hora da gente se despedir. Assista quando e onde quiser a nossa programação pelo site tvjustiça.jus.br. Nosso canal no YouTube é TV Justiça Oficial. Entre em contato com nossa produção, meioambienteporinteiro@estf.jus.br. Está dado o recado. Até
até o próximo programa. Créditos. Produção, Rayane Ribas. Reportagem, Cristiano Oliveira e Leonardo Ferreira. Edição de texto, Cristiano Oliveira. Cinegrafia, Francisco Cosme e Lúcio Ribeiro. Assistência técnica, Josenildo Júnior e o Eric Rodrigues. Edição de pós-produção, Paulo Mendonça. Videografismo, Leonardo Veloso. Audiodescrição, Visuáudio. Narração e roteiro, Ana Luísa De Franco. Núcleo de programação, Rosa Wazen. Núcleo técnico, Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas, Flávia Soledade. Supervisão, Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social STF. Realização, TV Justiça Essencial 2020.